Já estudamos a figura do erro, vamos estudar a figura do dolo, que é muito parecida com a figura do erro. Para estudar a figura do dolo, eu vou usar os mesmos exemplos que eu usei da figura do erro, só para a gente fazer uma comparação e vocês entenderem a diferença da figura do erro para a figura do dolo. Lembra que eu falei da camisa do Flamengo? Na figura do erro, eu olhei alguém com a camisa do Flamengo e falei, me vende a camisa? Certo? Eu achei que era original, a pessoa não me falou nada. Cheguei em casa, descobri que era uma réplica e não era original. Quem erra, erra sozinho. A culpa foi minha. Aqui, gente, na figura do dolo, eu olhei e falei o seguinte, me vende a sua camisa original do Flamengo? E aí o vendedor ficou caladinho. E o vendedor sabia que a camisa dele não era original. Vocês percebem como mudou toda a figura? A questão do relógio de ouro. Eu vejo o vendedor e viro para o vendedor e falo, me vende o seu relógio de ouro? E o vendedor sabe que o relógio não é de ouro, que é só um relógio dourado. Vocês veem como a situação mudou de figura quando eu falei relógio de ouro e o vendedor ficou caladinho? A questão do carro. Eu cheguei para o vendedor e falei para o vendedor que eu queria comprar um carro 0 km. E o vendedor não falou nada, me entregou o carro como se fosse um carro 0 km. Vocês viram como mudou a figura completamente? Então, na figura do erro, quem erra, erra sozinho. Na figura do dolo, nós temos uma pessoa que foi enganada. Aqui existe flagrantemente a figura da má-fé. Então, em todos esses casos, eu só comprei pela informação equivocada do vendedor. E equivocada, intencionalmente equivocada, verdadeiramente de má-fé. Então, a gente já tem condição de conhecer o que é a figura do dolo, tá certo? Então, a figura do dolo é aquela atitude de má-fé utilizada para induzir alguém à prática de um ato que o prejudique e normalmente beneficia o autor do dolo ou do terceiro. Mas essa questão de beneficiar é indiferente. O que a lei está preocupada é que seja uma atitude de má-fé para induzir alguém à prática de um ato que o prejudica, certo? Isso é figura de dolo. E tanto faz se esse dolo é feito por mentiras, e aí eu faço uma atitude positiva, né? Eu minto para a pessoa, quanto se é feito por omissão. Quando o vendedor não faz nada. O vendedor sabe que a pessoa está se enganando, está agindo em erro, né? E o vendedor não faz nada para elucidar aquela pessoa, tá certo? As duas formas são formas dolosas e a consequência é exatamente a mesma. Nós vamos ver ainda nessa aula de hoje. Então, passado o conceito de dolo, vamos analisar só algumas classificações do dolo. Dolo substancial e dolo acidental. Lembra do erro substancial e acidental? É exatamente a mesma coisa. O que era a figura do erro substancial e do erro acidental? Erro substancial. Eu só fiz o negócio jurídico, eu estava agindo em erro. Se não fosse o erro, eu não queria aquele negócio jurídico. E o erro acidental? Se não fosse o erro, mesmo assim eu queria o negócio jurídico. Só não queria daquela forma. Eu queria de uma forma parecida, de outra forma, tá certo? A figura do dolo é exatamente a mesma coisa. Dolo substancial. Eu só fiz o negócio jurídico por causa que eu estava sendo enganado, tá certo? Porque eu estava sendo enganado, tá certo? Se eu soubesse a verdade, eu não teria feito o negócio jurídico. Dolo acidental. Se eu soubesse a verdade, eu até teria feito o negócio jurídico também, mas teria feito de outra forma, tá certo? Então, dolo substancial, dolo acidental é exatamente a mesma coisa de erro substancial e erro acidental. E olha, vamos guardar esse conceito, que na próxima aula nós vamos falar de coação substancial e coação acidental,
que vai ser a mesma coisa. Combinado? Vamos lá imaginar uma situação. Imagina que eu chego com uma pessoa completamente inexperiente, né? E eu chego para ela e falo o seguinte, falo, olha, os seus bens, vamos imaginar que ela tem um quadro valioso, e eu chego para ela e falo o seguinte, olha, esses bens seus não valem nada. Esse quadro que você tem não vale a tela que ele foi pintado. Se ele fosse um quadro em branco, ele valeria mais. E minto para a pessoa até a pessoa ficar desacreditada, ficar decepcionada com aquele quadro que ela tem. E na verdade é um quadro valiosíssimo. E em virtude disso eu pego aquele quadro dela por uma quantia irrisória, R$50. Falo para ela, vou te pagar R$50 para te ajudar, porque esse quadro seu aí não vale a tela que está pintada, tá certo? É a figura do dolo substancial. Depois a pessoa descobre que aquele quadro era valiosíssimo, tá certo? E se ela soubesse que era um quadro valiosíssimo, ela jamais teria vendido. Pergunto a vocês, dolo substancial ou dolo acidental? Ora, se ela soubesse que era um quadro valiosíssimo, nesse caso, ela não teria vendido. Ela só vendeu porque ela foi enganada. Então se trata de dolo substancial. Vender uma jaqueta comum a uma pessoa fazendo acreditar que se trata de uma jaqueta que pertenceu a um artista renomado. Fala para a pessoa, compra essa jaqueta, me paga caro porque ela pertenceu ao Michael Jackson. Moça, que jaqueta nunca foi ao Michael Jackson. Se eu soubesse que era uma jaqueta comum, eu que comprei, se eu soubesse que era uma jaqueta comum, eu nunca teria comprado, até porque na região que eu moro faz um calor dos infernos. Eu só comprei por quê? Porque eu achei que era uma pessoa famosa. Posso pedir anulação? Posso pedir, porque se trata de dolo substancial, tá certo? Exemplos de dolo acidental. Imaginem que eu chego para uma senhora, tá certo? Eu sou um gerente de banco e uma senhora procura para fazer o empréstimo. Eu tenho uma linha de aposentado, que o juro é bem barato, e eu tenho uma linha para clientes endividados, que o juro é altíssimo. E eu tapeio essa senhora e convenço que a linha para pessoas endividadas é muito melhor para ela, porque ela concorre a um sorteio. Uma coisa extremamente grosseira, tá certo? E essa senhora faz esse empréstimo extremamente mais caro para ela. Depois ela descobre que ela foi enganada, porque esse empréstimo está colocando ela numa situação financeira extremamente gravosa. Ela pode pedir anulação desse negócio jurídico? Resposta não. Por quê? Porque se trata de dolo acidental. De qualquer forma, ela ia querer o empréstimo. O que ela pode fazer? Pedir a modificação do contrato, para sair desses juros altos e passar para o juro bem mais acessível do empréstimo para aposentados. Tá certo? É o caso, por exemplo, do noivo, né? Que vai se casar com a noiva, o rapaz é muito malandro, e a noiva quer se casar pelo regime da separação de bens, tá certo? Então, a moça quer se casar pelo regime da separação de bens e o rapaz quer casar pelo regime da comunhão universal. E aí ele tapeia a moça, adultera documentos para fazer com que ela se case pelo regime da comunhão universal sem ela saber, certo? E ela se casa pelo regime da comunhão universal. Posteriormente, ela descobre que se casou enganadamente pelo regime da comunhão universal. Ela pode anular o casamento? Resposta não. Por quê? Porque de qualquer forma ela queria se casar, tá certo? Ela vai poder alterar o regime de bens, por quê? Porque foi com base em documentos falsos, o pacto nupcial foi fraudado, tá certo? Então isso ela pode fazer, mas anular o casamento, isso não tem possibilidade. Então essa é a diferença de dolo substancial, esse sim autoriza anulação, e o dolo acidental não autoriza anulação, autoriza a modificação, autoriza pagamento de perdas e danos, mas não autoriza a anulação do negócio jurídico. Correto? Aí está a resposta então. Artigo 145, artigo 146. O dolo acidental só obriga a satisfação das perdas e danos, e é acidental quando, a seu despeito, um negócio seria realizado, embora por outro modo. Não é só
a perdas e danos. Autoriza também a modificação do negócio jurídico. Pessoalzinho, olha que coisa interessante. Sabe quando a gente vai no comércio em geral e o vendedor vira para a gente e fala assim, olha, eu tenho o aparelho de som melhor do planeta, com a melhor definição do planeta, com a melhor potência do mundo. Sabe essas expressões? Pois eu digo para vocês, isso é uma forma de dolo? Não deixa de ser, mas é o que a gente chama de um dolo aceitável, tá certo? A gente é habituado com isso, a gente é acostumado com isso. O vendedor precisa disso, ele precisa dar excesso de características, supervalorizar o seu produto para conseguir vender. Isso a doutrina chama de dolo bom ou dolo bônus, né? Como vocês estão vendo aí no alto da tela de vocês, tá certo? Esse não é que ele é um dolo bom no sentido de ser um dolo desejável, nada disso, mas é um dolo aceito, é um dolo despido de gravidade, não é um dolo maldoso, não é um dolo feito para prejudicar as pessoas, tá certo? É no sentido de um dolo aceitável. Diferentemente desse dolo feito para prejudicar as pessoas, que é esse chamado dolo malus, é o dolo ruim. O que nós estamos estudando é o dolo malus, que é o dolo acidental e o dolo essencial, tá certo? Então, qual dolo que nós estamos estudando? Dolo malus, é o dolo ruim, tá certo? Dolo bônus é o dolo aceito socialmente. Não se trata nem de caso de anulação, nem de caso de modificação de contrato em virtude desse dolo que é praticado no comércio. É lógico que o comerciante não está autorizado a dizer que um produto que ele está vendendo para nós tem características que o produto não tem. Não pode falar que um produto tem uma potência que na verdade não tem. Isso é prática enganosa, tá certo? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é dar adjetivos. Melhor do mundo, mais potente do mundo, essas coisas que a gente está habituado a escutar, tá certo? Então, isso é chamado de dolo bônus. Então, quando vocês virem esse dolo bônus, não é esse que nós estamos estudando. Nós estamos falando do dolo malus. Outra questão, nós até já falamos na aula de hoje, né? Mas só para deixar bem claro, é a questão do dolo positivo e o dolo negativo. O que é o dolo positivo? É aquele que acontece por uma ação positiva. É o mentir para a pessoa, fazer afirmações falsas. É uma atitude positiva, é mentir para as pessoas. Mas temos também aquela atitude dolosa de se ficar em silêncio, de ficar calado, tá certo? A gente chama de dolo negativo. Os efeitos do dolo positivo e negativo são exatamente os mesmos. Não muda nada, tá certo? Mas a doutrina faz essa diferença só para lembrar que o ficar calado também pode ser uma atitude de má fé. E o caso mais comum que a gente tem, tá certo? Que inclusive é uma má fé do consumidor, é o do seguro o seguro de saúde, o plano de saúde, né? Quando a gente faz um seguro de saúde, um plano de saúde, a gente recebe uma folha para a gente descrever todos os problemas de saúde que a gente tem. E alguns consumidores deixam aquilo em branco. A pessoa tem vários problemas de saúde, mas fica caladinho. Para quê? Para obrigar o plano de saúde a cobrir aquelas doenças. E o plano de saúde tem um prazo de carência bem grande para cobrir aquelas doenças pré-existentes, tá certo? Então é uma atitude dolosa, é uma atitude de má fé do consumidor contra a empresa do plano de saúde, tá certo? É o que a gente chama de dolo negativo do consumidor contra a própria empresa do plano de saúde, tá certo? Então, alguém faz um seguro de vida, tá certo? Ficou faltando um D aí. Alguém faz um seguro de vida omitindo uma moléstia grave, vindo a falecer poucos meses depois. Não vai pagar o seguro de vida, a família não vai receber, porque foi um dolo negativo do segurado contra a seguradora. Foi uma atitude de má fé do segurado contra a seguradora. Alguém quer vender o imóvel que está desvalorizado, pois sujeito a desapropriação,
pela municipalidade e oculta essa circunstância para vendê-lo acima do valor real. Então, meu imóvel vai ser desapropriado pela prefeitura. E isso, gente, causa uma desvalorização absurda. Eu procuro uma pessoa que está interessada em comprar meu imóvel e eu não falo nada disso. Eu fico caladinho, certo? Omito essa informação e vendo o imóvel como se a prefeitura nem soubesse da existência do meu imóvel. É uma atitude de má fé. A pessoa pode pedir a anulação dessa venda pelo dolo negativo, tá certo? Venda de produção agrícola ocultando que a mesma está atacada por uma praga. Pessoa que comprou não sabia que tinha uma praga na produção. Se soubesse, não teria comprado. Foi enganada. Dolo negativo, tá certo? Artigo 147. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado, tá certo? Então está aqui no artigo 147 ao dolo negativo. E para entrar na parte final, nós vamos analisar a figura do dolo de terceiro. O dolo de terceiro seria capaz de anular o negócio jurídico? Vocês têm duas opções para estudar isso. Vocês podem estudar as regras do Código Civil ou vocês podem pegar aquele macete que eu ensinei para vocês. O direito não protege quem está de má fé, mas também não prejudica quem está de boa fé. Certo? Então, olha só, vamos estudar os exemplos e baseado nesse macete vocês vão ver se dá certo ou se não dá. Imagine aí, vamos ver esse esquema que vocês têm aí. O Pedro, que é quem está de má fé, chega para o João e fala assim: João, o José tem uma joia lá preciosíssima, mas ele nem sabe que é tão preciosa assim. É uma joia raríssima. Se eu fosse você, João, ia lá e comprava dele. E o João vai lá e paga caro por essa pedra do José, tá certo? Ele paga caro por isso, porque ele acha que é uma joia extremamente rara. Chegando em casa, o João vai analisar a pedra e descobre que é uma pedra rara, mas como tantas outras que tem por aí. E que, na verdade, ele teve um prejuízo muito grande, tá certo? E descobre que, na verdade, ele foi enganado pelo Pedro. Pergunta: o João pode pedir anulação do negócio jurídico que ele fez com José? Roberto, sei não. Eu sei que você não sabe, tá certo? Existe um artigo de lei expresso sobre isso. Mas se eu esquecer na hora da prova, eu não lembro do artigo de lei, eu lembro da dica que o Roberto me deu. Nesse caso aqui, olhando para essa figura, João e José, eles têm um negócio jurídico. Se a lei anular esse negócio jurídico do João e do José, no caso do José, que o José está de boa fé, se a lei anular isso, a lei não está prejudicando o José e o José não está de boa fé? Eu não tenho dúvida que sim, tá certo? A lei estaria prejudicando o José e o José não tem nada a ver com a má fé que o Pedro praticou contra o João. Então, qual que é a saída? Tá certo? O negócio jurídico não será anulado. Não existe má fé entre as partes que celebraram o negócio jurídico. Poxa, Roberto, então o João vai se lascar? Não é isso que eu estou falando. O João vai ficar com a pedra, mas ele vai poder pedir uma ação de indenização contra o Pedro por todos os prejuízos que ele teve em virtude desse dolo do Pedro. Agora, e se a situação fosse diferente? E se o Pedro e o José estivessem mancomunados para enganar o João? O Pedro chega para o José e fala assim: José, vou falar para o João que a sua pedra é de uma raridade absurda. E aí o João vai lá e paga caro para ter essa pedra do José. O negócio jurídico seria anulável? Ficou fácil, né? Por quê? Porque o direito não protege quem está de má fé e o José aqui que fez o negócio com o João está numa baita de má fé. Certo? Então, esse negócio jurídico entre o João e o José será anulável?
Eu não tenho dúvida que sim, tá certo? Porque entre as partes que celebraram o negócio jurídico, há alguém, sim, de má fé. E no caso, é o José, tá certo? Então, o dolo de terceiro é capaz de anular o negócio jurídico, sim ou não? A resposta depende. Eu preciso saber se a pessoa que, apesar do dolo ser de terceiro, se a pessoa que fez o negócio jurídico sabia ou não do dolo do terceiro. É exatamente isso que está lá no artigo 148 do Código Civil. Pode-se também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Certo? Então, aqui está a resposta da nossa questão. Agora, para a gente caminhar para o fim da nossa aula. Última questão. E se ambas as partes agirem com dolo? O negócio jurídico será anulado? Mesmo que eu não apresente nenhuma questão, só de fazer essa questão seca, né? Mesmo que eu não apresente nenhum exemplo. Lembra da dica? O direito não protege quem está de má fé. Se eu falo que as duas partes estão de má fé, vocês já podem ter a resposta, certo? O direito não vai proteger ninguém e não vai deixar ninguém anular o negócio jurídico, certo? Mas vamos explorar isso melhor. Vamos lá. Vamos imaginar uma situação que o João tenta vender seu automóvel com defeito para Pedro e não conta nada desse defeito, certo? Esconde esse defeito para o Pedro. E o Pedro compra esse imóvel, mas fala para o João, João, eu tenho que te comprar esse imóvel com preço barato, por quê? Porque esse carro seu, tá certo? Vai ter um seguro, vai ter um problema nele, que o seguro vai triplicar. Ninguém vai conseguir fazer seguro desse carro, vai ser uma coisa horrorosa. Então me vende esse carro correndo, porque o seguro dele vai ficar uma coisa absurda, tá certo? Então, trata-se de uns veículos caros, um veículo que não vai ter peça, um veículo que é muito furtado, então o seguro disso aqui vai ficar uma coisa horrorosa. Então o João está tentando enganar o Pedro, tá certo? Porque não conta os defeitos, e o Pedro está tentando enganar o João, falando que é um dos carros mais furtados, que não tem peça, e que por isso tem que ser vendido barato, tá certo? Posteriormente, um descobre a má fé do outro e pede anulação do negócio jurídico. Esse negócio jurídico vai ser anulado? Sim ou não? Aí está a pergunta para vocês. Sim ou não? Bom, vocês já responderam, tá certo? Não, a resposta é não, por quê? Porque o direito não vai beneficiar as pessoas que estão de má fé. Se você quiser o fundamento jurídico, né, o artigo de lei, artigo 150 do Código Civil. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar indenização. Nem para reclamar indenização, certo? Nem como dolo essencial, nem como dolo acidental. Não alega para nada. Combinado? Vamos analisar um outro caso bem rapidinho, para não tomar muito tempo dos senhores? Imaginem a situação. O Renato compra o relógio do Ricardo, ciente de que o mesmo é de ouro e que está enganando o vendedor, que não sabe de tal qualidade. Então o Renato olha para o bolso do Ricardo e fala assim, poxa, Ricardo tem um relógio de ouro e nem sabe disso. Eu vou comprar esse relógio como se fosse um relógio meramente dourado. E o Ricardo, por sua vez, vê o interesse do Renato em comprar o relógio e fala, poxa, eu vou vender esse relógio para o Renato, porque isso aqui tem um defeito, vai estragar rapidinho, não tem peça para arrumar isso aqui não. Então o Renato está enganando o Ricardo e o Ricardo está enganando o Renato. Posteriormente, descobrem um e outro, né, a má fé, tá certo? O dolo, e pedem a anulação, alegando o dolo recíproco. Terão sucesso nessa demanda? Aqui então está a nossa pergunta.
Terão sucesso ou não? Vocês já responderam, né? Resposta novamente é não. Não se anula o negócio jurídico para beneficiar quem agiu de má fé. Artigo 150 do Código Civil. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Qualquer dúvida, só escrever para nós aí. Abração, pessoal.